Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e eu não sei se vocês conhecem, existe um canal gringo muito bom que analisa geopolítica chamado Johnny Harris, tá? E esse canal que analisa geopolítica também falou em um vídeo sobre a questão de Taiwan com a China, que parece para muitos que não estão ligados, que é uma coisa assim boba, não tem nada a ver com o mundo, com o Brasil, com as coisas do Brasil, mas eu garanto que você vai ver talvez ainda mais importante do que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, porque na guerra dos Estados Unidos contra o Irã, a gente não tem uma ameaça tão grande de uma terceira guerra quanto na guerra de Taiwan contra a China, ou da China contra Taiwan. E por que será que a China, esse país aqui grandão e tudo, tão rico e tecnológico, está querendo um pedacinho de terra que parece insignificante comparado ao tamanho da China? Bom, para você entender isso, você precisa também entender um pouco da história de Taiwan e de como que Taiwan se tornou uma região independente a partir de 1949, que a China não aceita essa independência até hoje. E eu vou utilizar muito do vídeo do Johnny Harris, porque tem umas coisas muito interessantes, uns mapas conceituais muito bacanas, eu acho que vocês também vão gostar, né? Então, eu vou explicar para vocês como começa, porque em 1949, o governo inteiro foge da China em navios e aviões, e mais de 1 milhão de pessoas atravessam esse estreito aqui, né? Que entre China e Taiwan, e vão para essa ilha chamada de Taiwan, inclusive passa a chamar essa ilha de Formosa, né? E eles acreditam que um dia esse governo, né, que saiu da China, que era um governo pró-Estados Unidos em 1949, a partir de Taiwan, iriam conseguir retomar a China depois de alguns anos. Mas isso não aconteceu. Começou, na verdade, uma guerra civil na China que fez com que Mao Tse-tung se tornasse o grande imperador até 1976. Quando os comunistas começaram a vencer a guerra, o governo nacionalista fez uma retirada estratégica e foi para Taiwan em 1949. E esse momento é crucial, porque mais de 1 milhão de pessoas, entre soldados, funcionários do governo e apoiadores, foram para Taiwan. E aí nasceu esse curioso caso, 2 Chinas. Tinha uma China que era a China continental, comunista, e a China que era a China nacionalista, que estava agora em Taiwan, esperando o momento certo para invadir de novo a China continental, mas esse momento nunca chegou, tá? E o governo de Taiwan sempre alegou que somos a verdadeira China. Nós aqui representamos a verdadeira China, mas o governo chinês continental falava, nós que somos a verdadeira China. Então, fica essa dicotomia. E aconteceu algo muito importante, porque a Guerra da Coreia, os Estados Unidos interviu, né? A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, e quase que a Coreia do Sul foi completamente invadida, só que os Estados Unidos, Japão, passaram a investir na Coreia do Sul e conseguiram conquistar novamente os territórios que a Coreia do Norte invadiu em 1950. Essa guerra veio 1 ano depois da evasão, né, da fuga dos nacionalistas da China, tá bom? E a Coreia do Sul foi reconquistada, e aí os Estados Unidos pensou assim, se eu reconquistei a Coreia do Sul, quase perdi, na verdade, a Coreia do Sul, eu acho que eu tenho que tomar cuidado com Taiwan também. Daqui a pouco a China vai invadir Taiwan e vai conquistar essa ilhazinha. Eu vou assim, administrar um pouco. E aí administraram bastante a ilha, e enquanto isso a China agora tinha também armas nucleares, tá bom? Vindas da União Soviética, tá? E aí, Estados Unidos tinha que o quê? Tomar cuidado com Taiwan, porque a China podia crescer para cima de Taiwan,
tá? Aí Estados Unidos ajudou Taiwan a se desenvolver. Taiwan começou a ter empresas que produziam chips que foram importantes para a tecnologia do mundo todo, em fábricas que produzem hoje computadores, celulares, smartphones, tablets, tudo vindo de empresas de Taiwan. Taiwan se desenvolveu demais da conta. E isso tudo com a ajuda. Só que teve um detalhe muito importante que mudou bastante esse cenário e veio com o governo de Richard Nixon. Em 1971, a China passa a ocupar lugar na União das Nações, tá bom? Em 1971. E Taiwan perdeu o seu assento na União das Nações. E isso mudou completamente o reconhecimento internacional de Taiwan. Inclusive, Richard Nixon fez uma visita histórica à China em 1972 e nos bastidores dessa visita histórica feita aqui na China continental comunista, ele parece que reconheceu que existe apenas uma China, pelo menos deixou a entender isso. E desde então, desde 1972, há 54 anos atrás, temos agora uma política ambígua de ações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixou tão claro quem ele defende, se é Taiwan ou se é a China. Porque Taiwan fala que é a China, né? A verdadeira China. A China continental aqui, comunista, fala que é a verdadeira China. Quem que é a verdadeira China? E os Estados Unidos não se posicionou de forma clara, tá? Isso cria uma situação diplomática um pouco curiosa, porque os Estados Unidos reconhecem a China continental, mas continua apoiando Taiwan. E aí vem agora um governo do Donald Trump e fala que não tem obrigação de defender Taiwan. E envia 11 bilhões de dólares para a defesa de Taiwan. Como assim? Você não tem obrigação, mas envia 11 bilhões de dólares? Eu não tenho 11 bilhões de dólares no seu bolso, no meu bolso, e você também de casa não tem. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. E a situação, então, fica indefinida desde então, tá? Enquanto isso, Taiwan passou por uma transformação, né? Como eu falei, muita riqueza, e a China cresceu o olho nessa transformação de riqueza, de desenvolvimento tecnológico de Taiwan. Agora que a China quer mesmo. E outra coisa também, não sei se vocês conseguem reparar, mas a China tem esse mar aqui todo para ela navegar. Só que nesse mar, ela está um pouco cercada por ilhas, essas ilhas aqui são do Japão, tá? Ela está cercada por essas ilhas. Se o Japão decidir colocar um monte de navio de guerra aqui, ó, vai ficar um pouco mais difícil da China passar. Aí ela pode tentar passar por aqui. Mas Filipinas também não é um aliado, essas ilhas aqui são Filipinas, tá? Aí ela pode também passar por aqui, mas ela também vai ter que encarar outros países aqui, que alguns deles não são aliados. Então a China, em termos de navegação por mar, por oceano, a China está cercada. Se ela conseguir Taiwan, ela vai ter um pouco mais de acesso livre ao Oceano Pacífico e assim ao comércio global geral. Ela hoje tem acesso livre? Tem, mas em um cenário de guerra pode não ter, por conta desses países aqui em volta. Ela parece estar cercada por inimigos. E isso conta muito para a sua economia, porque o mar ele ajuda muito a economia de um país. Um país que não tem acesso ao mar tem que fazer estratégias muito mais difíceis para conseguir desenvolver a sua economia, tá? E no ano de 2026, provavelmente a China vai fazer alguns exercícios militares para tentar conquistar Taiwan. E se os Estados Unidos quiser intervir e apoiar Taiwan, e a China peitar os Estados Unidos de verdade, aí sim teríamos uma guerra global.
E eu espero que isso não deixe vocês ansiosos, com medo, porque a gente não está nesse cenário e eu acredito que isso não vai acontecer, tá bom? Porque, ou se acontecer, não vai perdurar muito tempo, eles vão conseguir controlar, porque um cenário de guerra global é uma aniquilação geral garantida. Então, eu acho que as pessoas que governam não estão interessadas nesse tipo de coisa. Então, eu fico um pouco mais seguro em pensar que, no final, teria um grande acordo entre Estados Unidos e China, e Taiwan, ó, se lasque. Pena para Taiwan e para os habitantes de Taiwan que forem afetados, né? Pessoas inocentes. Mas eu não acredito que uma guerra mundial vai desencadear e acabar com todo mundo. Talvez uma guerra muito controlada que gere uma pressão muito grande na sociedade e que deixe as mídias pintem como fim, mas que na verdade é uma coisa muito controlada, que eles já estavam planejando, né? Porque tudo isso é planejado com muitos anos de antecedência, talvez até uns 20 anos de antecedência, tá? Porque não é uma coisa assim simples, nem uma coisa que você pensa de um dia para o outro ou de um ano para o outro, tá? E eu acho que eles não vão chegar no ponto de sair jogando bombas nucleares um no outro, porque isso aí é burrice, burrice, burrice. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, deixa a sua inscrição e obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.